Boa noite, amados. Paz do Senhor esteja com todos. Que Deus leve paz, alegria, saúde, libertação, salvação. Que Deus leve toda a presença dele em cada lar dos meus queridos, amados, verdadeiros adoradores inscritos nesse canal. Que eu sei que não é só 1006, não. É que o YouTube andou fazendo retaliações aí, perseguindo os canais que falam a verdade, que leem o verdadeiro Evangelho de Cristo. Por quê? Mas por que isso, Davi? Porque é contra o sistema religioso. E o nosso canal aqui é alvo. Por isso, você que se vê aí, você, meu amado verdadeiro adorador, aleluia, vê que anulou a inscrição, se inscreva de novo, hein? Deixa os likes aí de novo, qual vídeo você gostou. Compartilhe novamente os vídeos, que o YouTube está fazendo isso. Que eles estão como? Estou entrando em punição de que jeito? Vídeos que entram em teoria da conspiração. Só que Deus é teoria da conspiração? Porque eu leio o que está escrito aqui. Ó. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é a minha opinião. Eu leio o que está escrito aqui. Muito mais do que os falsos profetas por aí. Entendido? Vamos estragar a nossa noite, vamos entrar nisso aí. Vamos botar a mão na massa. Vamos levar a palavra de Deus aos meus amados irmãos. Hoje, vamos falar aqui um assunto. Que existe dois tipos de crente, né? Tem aquele crente público e o crente que é verdadeiro adorador, fiel, aquele que vai buscar Deus, né? Tem esses dois tipos aí. O do sistema religioso, como você vai numa igreja dessa aí que não tem Deus, que eu cansei já de provar isso, essas igrejas que vivem da lei aí, ó, que só vivem do jugo do dinheiro, essas igrejas aí são da lei, são do Antigo Testamento. Não estão debaixo da graça de Jesus Cristo. Não estão sob o domínio de Jesus, sob a autoridade dele. Essas igrejas aí, elas o que são? Elas são fabricantes de públicos, ou seja, de publicidade, enfim, de formar artistas, enfim, é esse tipo de coisa que a gente vê aí. Você vê que vive lotado, né? Ah, o cantor vindo de fora para a igreja, o cantor vindo na fulana, o líder vai vir lá dos Estados Unidos. Vai ser uma benção, vai ser uma benção. A benção é porcaria nenhuma. E falo agora para vocês. A palavra de Deus aqui enfia tudo no bolso e manda embora. Não presta um. Que Deus quer que revele a palavra dele. Que prega a mensagem dele. Que mostra para o povo dele, para os discípulos deles. Deus quer que forma discípulos, não público. Massa de manobra. É o assunto de hoje aqui. Sistema religioso quer formar público, massa de manobra. Jesus, o Filho do Altíssimo, que é a nossa igreja aqui, ela quer formar discípulos. Vou ler um texto para vocês aqui que vai mostrar isso. O público, na verdade, é mesmo um espectador que vai lá assistir os shows gospels. Porque hoje um culto é show gospel. Vocês estão entendendo? É um show de prêmios. Benção hoje é prêmio. Vocês estão entendendo isso? Esse é o público que nós estamos falando aqui. Que é do sistema religioso, massa de manobra. Agora existem os discípulos. Pessoas que querem ir lá aprender o evangelho. Como essas pessoas aqui do meu canal aqui. Eu não estou puxando a sardinha pro meu lado. Mas eu estou com a razão aqui. Por que eu estou com a razão? Por que, Davi, que você se intitula isso? Porque eu leio o que está escrito. Eu não falo aqui no meu canal que é o que eu acho, o que eu penso, minha opinião. É a palavra de Deus. Eu leio o que está escrito aqui. E existem essas duas divisões. Aleluia. Esses dois sistemas. O público, que move, que sustenta o sistema religioso. E tem os discípulos, que aprendem a palavra de Deus, que seguem o caminho de Jesus, que é a palavra dele, e botam em prática isso. Que é o amor. O público vai visar ganhar dinheiro. Os discípulos, verdadeiros adoradores, vão buscar Cristo, vão buscar o amor. O sistema religioso é pelo dinheiro. A igreja de Cristo
Palavra de Deus. Jesus é o nosso pastor. Essa igreja é Filadélfia. Filadélfia é a igreja de Cristo. A igreja é a noiva. É a igreja que vive do amor. Deu para vocês entenderem isso? Eu vou mostrar aqui na palavra. Que existem essas duas citações aqui, infelizmente. O assunto de hoje é: você, todos nós, eu, todo mundo, devemos ser público ou discípulos? Público ou discípulo? O que a gente tem que ser? Público ou discípulo? Vamos ver a palavra de Deus aqui. Esse é o assunto de hoje. Lá no capítulo 13 de Mateus, a gente vai ver certinho. No capítulo 13 de Mateus, abram aí suas Bíblias. De 1 a 18. Vamos ver o público, que é o espectador, né, que vai assistir, que vai dar dinheiro, que vai lá buscar dinheiro, que enfim. Que não vive do Evangelho de Cristo, que não vive do amor da Igreja de Cristo. E também existem os discípulos. Quem pensa no seu próximo, que ama a Deus sobre todas as coisas, que obedece a palavra de Deus, que prega o verdadeiro Evangelho, que ouve o verdadeiro Evangelho, que aceita a verdade que vem da palavra de Deus. Que vive dessa palavra. Vamos ver na palavra que diz aqui. Mateus capítulo 13. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é a minha opinião. Se o YouTube está me retalhando, ele está retalhando Deus. Não sou eu, não. Ah, mas você se intitula Deus? Não, de forma nenhuma. Eu leio o que o Criador leu aqui. Eu não sou igual às igrejas aqui, do sistema religioso. Aqui mencionado aqui. Eu leio o que está escrito na Bíblia. Como que eu sou teórico da conspiração? Como que eu sou maluco? Só leio o que está escrito. Vamos ver aqui. Mateus capítulo 13, verso de 1 a 18. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Vejam só aqui. Presta atenção nessa palavra aqui. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-as e secou-as, porque não tinha raiz. A terceira situação aqui. E outra caiu em terra. E outra caiu em espinhos, não terra, em espinhos. Né? E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. 10. E, acercando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? Isso os discípulos perguntou: por que essa parábola? O senhor está falando dessa situação para a gente aqui? Jesus, ele é Deus, é filho de Deus Altíssimo. Aqui vai dizer aqui na palavra aqui, Jesus ele já foi reservadamente com seus discípulos no barco, no mar, e o povo ficou na praia. O povo aquele povo judeu, aquele povo da lei. O que é aquele povo ali? Ele vai falar aqui. Aquele povo é espectador da palavra. Eles queriam ver o espetáculo da palavra. Agora havia os discípulos de Cristo ali, que eram poucos.
E eles estavam ali para aprender e botar em prática. E Jesus vai dizer isso aí. Presta atenção aqui no verso 10. Isso foi para mais ou menos dar uma explicação do que foi dito. E Jesus disse uma palavra, nada mais nada menos do que isso. Olha só. Quem tem ouvidos, ouça. Verso 9. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram, né? Perguntou, por que eles falam por parábolas? E Jesus, né, e ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Presta atenção nessa parte aqui. Mas a eles não lhes é dado. Aquela multidão que estava na beira da praia, na margem. Mas por que isso, Dali? Vocês vão entender aqui agora. Lembra no começo? Público ou discípulos que existe. A pessoa que ouve a palavra de Deus, tem a pessoa que bota no coração a palavra de Deus e bota em prática. Não existe? Isso se chama cristão. E existe aquela pessoa que é público. Como público? Como você vai no espetáculo, você pode ganhar prêmio, você tem que pagar para entrar. É espetáculo. É público. E existem aquelas pessoas que esperam de tudo. Que vão lá para tudo. É uma festa. É isso que Jesus está falando aqui. Entendeu? E muitos vão na igreja para conseguir bênção. Vão lá, pagam dízimo e oferta para conseguir coisa em troca. Vocês estão começando a entender o que eu estou dizendo aqui? Porque Deus mandou revelar a palavra. Público, essas pessoas que esperam bens, prêmios, que vão ter que pagar para entrar, que vai assistir apenas, e depois vai esquecer, não vai. Quer dizer, é apenas um showzinho ali, um espetáculo, um passatempo. Esse é o público, o sistema religioso. O sistema religioso é isso. Você vai lá, você distrai, você passa seu tempo, dá um dinheirinho ali para entrar, que é dízimos e ofertas. Você pode ganhar um prêmio, que Deus pode olhar na tua vida e dar um prêmio para você. Porque você está se sacrificando. É assim que funciona. Esse é o público. Agora, a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo vai por amor. É poucas igrejas que existem. Mas quem vai nessas igrejas pequenas, é meu canal. Tem 1.006 pessoas. Mas é verdadeiro adorador. Pessoas que adoram a Deus, não é adorar eu, não. Porque eu não sirvo para nada. É para cortar lá e só. Igual a todo mundo. O que eu prego aqui que vale a pena. O que eu leio o que está escrito. Que é o Evangelho de Cristo. É a igreja de Filadélfia, que vive pelo amor. Vocês estão começando a entender? Continuando aqui. (12) Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso, eles falam por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e não compreendem. Sistema religioso, o público, aquelas pessoas que estavam na margem, que interessavam para Jesus eram os discípulos. Por quê? Eles ouviam, que iam aprender, e aquelas pessoas da margem não. Era espetáculo, era público. Queriam ali bênçãos que Jesus dava. Não estava ali por amor. Para guardar, botar em prática. Aleluia. Aprender. Buscar o reino de Deus. Não estava ali por isso. É isso que Jesus está querendo dizer nessa parábola. Por isso, lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não ouvem, não veem. Eles ouvindo não ouvem. E nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, ó, que existe até hoje isso. Até hoje isso. Olha quanta coisa que eu não falo nessa internet, gente. Tem cada idiota que tem canal aí, que é milhões de pessoas seguindo. Eu não tô querendo esquentar meu ego aqui, não. Eu tô falando que é real, gente. Meu canal é um dos que presta. Aleluia. Porque prega o que Deus está falando. A palavra dele. Lê o que está escrito. Olha quanta besteira aí. Olha quantos famosos aí.
Pra que serve, gente, artista? O artista serve pra nada. É só pra te distrair. Tirar a atenção do reino de Deus aqui, que é a palavra. É pra isso que existem essas tonteiras na internet. Que a maior parte da internet é tonteira. Coisas que não servem pra gente. 1.600 pessoas. Mas aqui. Eu tô fazendo a minha parte, tô obedecendo o Pai. Você está fazendo a sua? Vocês que estão ainda inscritos aí, aleluia, faz a sua parte. Lê essa palavra de Deus. Então não está aprendendo comigo aqui? Que Deus está ensinando para mim, eu estou passando para vocês. Passam em prática essa palavra, bota em prática. Não seja um público, um espectador. Não seja um seguidor. Seja um verdadeiro adorador. Ai, Jesus já sabe. Jesus, já existia isso? Esse negócio de publicidade aí, mídia, existia desde aquela época. Sempre existiu. A fama. Só que Jesus não queria fama. Ele queria pessoas que verdadeiramente o seguissem. Obedecesse. Fosse para as verdades. Fosse para a luz de Deus. Se salvar a tua alma. É isso que Jesus queria. Olha. Então, 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vireis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos. E ouçam com os ouvidos. E compreendam com o coração. E se convertam e eu os cure. Eu estou dizendo para vocês aqui. É isso que Jesus quer fazer. Ele quer te converter, ele quer te salvar, ele quer te curar. Ele quer te levar para a luz, para a salvação. Esse é o objetivo. Ele veio para salvar todo mundo. Não é para permitir pecado não, já. E esse povo aí estava assistindo ali. Da margem do rio ali. Os espectadores. Eles queriam show pirotécnico. Eles queriam ver os milagres. A bênção. Eles queriam o maná só. Só o físico. Você entendeu? O falar em parábolas é espiritual, gente. Jesus fazia os milagres físicos para revelar o espiritual, gente. O povo está lá para ver o físico. Então por que sabe uma bênção também para mim? É o que a maioria de vocês vai na igreja, gente. Quem vai nesse sistema religioso aí, automaticamente entra nesse público aqui. Aí vai ver, eu conheço a palavra, então não vai no lugar desse. Gente, é curta e grossa a palavra de Deus. Ou você é espectador público, ou você é verdadeiro adorador. Aleluia. Discípulos. Cristão, verdadeiro. Agora os pastores que falavam, esquenta banco. Ele fala que vai lá esquentar banco, não dá dinheiro pra ele. Só fala merda nas igrejas. Só fala besteira. Todas aqui, não é só uma não, sem exceção. Só pra ganhar dinheiro. Pô. Vamos ser discípulos, não público. Você está entendendo a diferença? Jesus está mostrando aqui. O público ia lá pela benção, para assistir. Jesus vai vir, olha o que vai vir na cidade, vamos lá ver. E assistir só. Depois, a palavra entra por aqui e sai por aqui. Quer que eu fale a verdade? Quem se interessava buscava o mestre.
Jesus, o que é essa... Me ensina essa parábola. Vê se alguém fazia isso. Teve 12 só. Um ainda é traidor. Depois que teve o 12º. 12. 12 só. Interessaram. Olha, ele falou para Pedro, Jesus. Me siga, será pescador de homens. Porque ele era pescador. Você será pescador de homens. O que quer dizer isso, pescador de homens? Tirar o homem do lamaçal do pecado. Através do ensinamento. Da palavra de Deus. Isso é falar em espírito, gente. Ir lá na biqueira, lá e falar, viu? Ô, gente. Você não vira nada, você não... Ah, mas... Fala o evangelho, fala a palavra. Ó, vai acontecer isso com você, hein? Não é eu que vou te punir, nem a polícia. Vai preso 3, 4 anos e sai. Mas Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo. Arrependa-se. Um exemplo. Palavra, gente. Amor. Se importar com a pessoa. Continuando. Mas bem-aventurados os vossos olhos, isso falando para os discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Tem interesse de aprender, gente. O que não está falando lá? Agora escutavam Jesus e iam embora. Não botavam em prática. No que não aprendiam, não botavam em prática. Só viam o físico. Ia lá atrás da benção. Na época de Jesus ali. Hoje, o pessoal vai na igreja para dar dízimo e oferta e esperar a benção. Esse é o sistema religioso, o público. Esse é o público de hoje. Você dá dízimo e oferta e espera a benção. Deus te dá em troca. É isso que o sistema religioso faz. Que é mentira. Deus, ele quer que você vá atrás dele por amor. Não a base de troca, de barganha. Agora existem outros deuses por aí, uns deuses pagãos aí, Lúcifer. Existem outras coisas aí. A palavra está dizendo isso, filho. Então não tem quem quer. 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, ó, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Quanta gente tentou e não conseguiu. Quanta gente quis ouvir. Tá com Jesus ali e não conseguiu. Não era escolhido. Foi escolhido. Porque não era só os apóstolos ali. Muita gente ficava também. Tinha gente boa junto. Tinha pessoas que não queriam ser público. E Jesus está querendo dizer o que é com isso aqui? Você precisa ser um pastor para isso. Eu não sou pastor. Eu sou, quer dizer, quando eu ia na igreja do mundo aí, sistema religioso, eu estou me tornando diácono. Não preciso ser, não preciso estar nisso, papá. Aí eu aqui. Tem um canal lá no YouTube, estou pregando evangelho. Diácono. Primeiro cargo da igreja. Agora Jesus está dizendo aqui. Por quê? Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não ouviram. E ouviram o que vos ouves e não ouviram. O que quer dizer? Jesus está dizendo para mim isso aí. Davi, não precisa você ser um pastor para... Precisa você ter unção, precisa ter um ministério. Você não precisa ter milhões de pessoas para fazer isso. Não precisa, gente. Ter cargo, ter dinheiro, ter uma igreja, não precisa para pregar o evangelho. Aí, eu ouvi que Deus falou, pega e vai e prega. Mãos à massa. Vamos supor, olha quantos pastores que existem hoje, apóstolos.
Quem faz tudo errado. E todo mundo reconhece, né? Todo mundo reconhece. Olha eu aqui por fora do sistema. Olha eu por fora do sistema. Leia o que Deus está mandando e ó. Não se anima muito com isso não, ver. Não precisa ter unção, não. Não precisa ser pastor, não. Você ter dinheiro, você ter uma igreja, não. Ó. Faz o que é o simples aí, ó. Eu vou fazer as coisas, eu vou fazer. Hoje é Deus que quer fazer. Aí. Isso ele quis dizer também, né? No caso eu aqui. Não precisa. Só precisa pregar para milhões de pessoas. Prega para 1.000. 1.600, ó. Deus permitiu eles tirar 60 pessoas. Prega para 1.000. Se permitir para tirar... Se permitir tirar 1.000, eu prego para 6. Se tiver 2 ou mais em meu nome, eu estarei presente. Se tiver 2 aí, agora a palavra de Deus fala, continua. A minha palavra, Deus fala aqui no Evangelho, na Bíblia dele. A sua palavra. A palavra nunca se vai ao vento. E também, muita gente, às vezes, que está pregando e não é escolhido, não é? Entendeu? Existem as 3 situações aí. Público, né? Público e misericórdia. Pessoas que vai lá só interesse. E tem muito que às vezes quer. Mas esforça-te. Esforça-te. Jesus está entre nós. Vamos continuar aqui, ó. Às vezes você acha, mas não sei pregar, não consigo. É aí que tá, meu irmão. É o que você sabe. Deixa a palavra te fluir. Vocês acham que eu sei alguma coisa, gente? Eu sou um mensageiro. Eu falo o que Deus está mandando falar. Eu não tenho nada na obra dele, eu não sou nada. É isso que é o mistério, gente. Pregador, pregadora, deixa se envolver pela palavra. É só ler o que está escrito aqui, ó. Monta um canal aí, ó. Vai na garagem da tua casa. Mas pelo amor de Deus, não me pede dinheiro em nome de Jesus, hein, gente? De graça receber, de graça dá, hein? Eu tenho que puxar a orelha para falar isso. Misericórdia, Deus te dá um dom desse. Deus te escolhe. Tá bom, mas você quer? Então vamos lá. Aí você vai cobrar pra isso? Igual esses pilantras aí fora cobra? Enfim, continuando. Vê lá, hein, gente. Vê lá. Por isso que às vezes muita gente não... Que Deus sabe, viu? Não é que não tem. É que a pessoa, Deus enxerga além. Vou botar mal um falso profeta no mundo aí. Só vai pensar em dinheiro. Então fica sem. Tenta se corrigir, vai na sabedoria de Deus, seja humilde. Aleluia. 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Tem vários aqui, tem vários públicos. Igual eu falei pra vocês. Igual foi falado aqui. Primeiro, a rocha. Aquelas pessoas cabeça dura. Agora tem um amigo meu aí que eu falo, e o camarada... Entendeu? Aquela terra dura que você joga semente, é aquela pessoa que você fala de Deus, e a pessoa não tá nem aí. Não quer aprender. É duro, coração duro. Olha qual que é do público aqui. Olha o público que vai nas igrejas. Olha eu falando pro público. Ó, verso 4 aqui de Mateus 13. Ó. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e a comeram. Isso que é perigoso, né? Mas cuidado com isso aí. Tem um monte de gente querendo deturpar a tua palavra. Tem um monte. Olha quantos falsos profetas. Essas aves é os falsos profetas. Que não deixa boa semente nascer. O que é semente? É a palavra, gente. Que não deixa o povo dele aprender. Essa aqui é esse verso 4 aqui. Esses pombos aqui são os falsos profetas. Olha quantos de mim tá na internet falando aí.
E olha quantos canais babaca que existem de milhões de pessoas aí, ocupando a cabeça. Olha essas igrejas aí. Eles ocultam a verdade. Tem todo um sistema para ocultar a palavra de Deus, que é esses pomos aqui, que Jesus está falando. E essa semente que caiu ao caminho é a palavra que a gente prega. Que ela é jogada. Só que vem os pombos, os falsos profetas. Sabe o que está acontecendo com o meu canal? Caiu 60 pessoas. Olha o Thiago Lima, quase que 3 strikes de uma vez, quase perdeu o canal dele. Esses pombos aqui, é os falsos profetas. Não deixa a semente enraizar e crescer. Olha a outra que o 5 aqui. E outra parte caiu em pedregais, ó. Que é aquelas pessoas que a gente fala. As pessoas cabeça dura. O burro não aprende. O pior é aquela pessoa que sabe, mas não quer entender, não é aquilo que ele não gosta daquilo ali. Eu sinto isso aí, gente. Quanta gente que não fala? Pera. Não vai, cara, não é assim. E a pessoa continua idolatrando o mundo, as coisas do mundo. Devia adorar a Deus, o Criador. Amar o seu próximo, gente. É tão simples se obedecer a palavra de Deus, gente. Aí vem o sol, queima. E seca tudo. Quer dizer, não aprende. Daqui a pouco esquece, daqui a pouco é a mesma coisa, a mesma pessoa. Essas pessoas do mundo aí, público. Outra cai no espinho. O que é esse espinheiro aqui? É a dificuldade da vida, gente. E as pessoas deixam, né? A dificuldade da vida espremer ela assim e esquecer de Deus. Olha quanta gente que vai nessas igrejas aí, ó. Pilantra aí. Dá tudo que tem, quase. E não consegue nada. Dinheiro, só dinheiro só. Você vai dar para um salafrário aqui lá e promete a mesma coisa. E não acontece nada na tua vida. É espinho. Essas igrejas te sufocam. Tem igreja que sufoca o seu membro. Entendeu, gente? Não sei se vai dar pra fazer. O assunto é meio longo. Eu faço isso em 2 partes. É que tem que explicar direitinho o que Deus está mandando explicar. Entendeu? Olha essas igrejas. Aperta os membros, aperta as pessoas. Os pastores pregam que é a pessoa que se aperta, que é dificuldade. Que é dificuldade, gente? Tinha o público ali fora, o espectador, e tinha a igreja de Cristo. O próprio Jesus separou ali, gente. Que é para explicar direitinho. Que existir pessoas do sistema religioso. Existe o sistema religioso, é antigo. Tá nesse sistema religioso, ele não vai escutar Deus. Não vai escutar a palavra do Pai. Olha aqui. Essas igrejas sufocam as pessoas. Até morrer. A fé, né? A morte tem que fazer a fé. Perde a fé. E outra, ó o 8 aqui. E a outra parte da semente caiu em boa terra. A semente é a palavra, gente. E outra parte da semente caiu em boa terra. E deu fruto. Um a 100, o outro a 60 e o outro a 30. Isso aqui, gente, não é dinheiro não, viu? Você dá semente na igreja, dá dinheiro, dízimo e oferta na igreja, não. Você vai multiplicar a tua renda, tua vida financeira. Não é isso que Jesus está falando aqui não, gente. Está falando de amor, gente. Na palavra dele. É frutos da palavra. É espírito, gente. Não é material, não. Entenderam? Não é dinheiro que Deus está falando aqui não, viu? Ó. Quem tem ouvidos, ouça. Não.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Existe o camarada que fica indo nessas igrejas aí os falsos profetas, um pouquinho de esperança que eles têm, aí os falsos profetas vão lá, cata tudo que ele tem por aí. Aí tem. Aí outra aquelas pessoas que é pedra. De onde você falar, mas não é pouco, a pessoa não escuta. Continua aquela mesma pessoa. Tá vendo que tá tudo errado tendo com aquilo ali. Aí é aquela pessoa que tá lá naquele sistema religioso lá e tá lá, tá lá, e fica lá. Tá sofrendo, enquanto não morrer a fé não aprende. Não escuta a palavra de Deus. Prefere sofrer lá na igreja do sistema religioso e prefere sofrer. Dá tudo que tem e ainda não tem nada. Entendeu, gente? Mais ou menos. Público. E tem aquela pessoa que escuta, que é acessível. Não importa se é pastor, não importa se é membro, diácono, presbítero. Pô, escutou a correção? Eu tenho direito de corrigir pastor, gente. Na palavra. Eu tenho direito de corrigir, redarguar e ensinar a palavra de Deus. Eu estou amparado pela palavra de Deus, porque eu sou mensageiro. Já preguei isso aqui. Mas eu não sou melhor que o pastor, não. Eu não sou melhor que ninguém aqui em Bariri. Mas as igrejas daqui estão erradas. Elas estão vivendo a lei. E eu corrijo na palavra. Não é porque eu acho que eu penso minha opinião. Pelo meu ego. Não, de forma nenhuma. Entendeu, gente? Aqui, ó. Vou falar agora do público. O público é o alvo dos falsos profetas. Eu já havia falado aqui. Vou mudar o assunto. Outra situação aqui. Por não entenderem. Como tá falando aqui. O público é aquela pessoa que estava na margem. Lembra? Eu preguei aqui pra vocês aqui. Por não entenderem. Serem apenas espectador da palavra. Que, pela ganância, procuram soluções financeiras. Procuram soluções na igreja, não é só financeira. Várias outras soluções. Amorosa, doença, essas coisas. Física. Procuram soluções físicas. Esse é o público, gente. Vamos ver o que Pedro vai falar aqui na carta dele aqui. Segunda carta de Pedro. Do público, né? Segunda carta de Pedro. Capítulo 2. Segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 4. Olha só o que vai falar aqui. Você que vai na igreja como público. Essas igrejas de falsos profetas aí. Porque se vai numa igreja boa, a pessoa não aguenta ficar. O público não aguenta ficar. A maioria não aguenta. E a maioria é público. Infelizmente a maioria é público e não discípulo. Olha só. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 4. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Aí. Olha o pastor seu aí que é do sistema religioso. Olha você que está lá dentro. Vocês vão atrair para si repentina destruição. É eu dizendo isso? É o que eu acho? É o que eu penso? É a minha opinião? Não, é a palavra.
Continuando aqui. Mas não tem nada a ver com o meu pastor. Ah, eu vou lá em tal lugar, não tem nada a ver com o meu pastor. Você que pensa. Um cego guiar outro cego, ambos cairão um buraco. Tá na palavra, Zé. O que é esse buraco? Perdição. 2, ó. E muitos seguirão as suas dissoluções, ó, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Aí, público. Público da igreja A, B, C, D, das igrejinhas de Bariri aqui, e vai. Aí, ó, você que é público. Que vai lá atrás de dar dinheiro para as igrejas, atrás de bênção, atrás de interesse. Interesses fúteis. Físicos. Igrejas da lei. Pessoas da lei. Público. Multidão. Massa de manobra. 3. E, por avareza, farão de vós negócio. Aí. Com palavras fingidas. Tudo que o ser religioso fala é fingido, é mentira. Que é para enganar você e tirar teu dinheiro. Público. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Quer dizer, eu tô vendo o que está acontecendo, eu vou julgar assim. Deus está dizendo que eu vou julgar. Vai ter sua punição. E a sua perdição não dormita. E a sentença será a perdição. Você vai se perder junto com esses pastores aí, dos falsos profetas? Está seguindo eles? Mais uma vez eu falando aqui. Falando a palavra de Deus. Mensageiro de Deus falando aqui. Parte 4, né? Não acabou ainda? Meu Deus. Pô, por quê? Se Deus não... Esse é o verso 4. E último. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, que era perfeito os anjos. Quer dizer, tá querendo dizer o que aqui? É pura verdade, gente. Anjo é muito melhor que a gente. É muito melhor. Muito mais obediente. Nossa, 30 vezes. Aqui. O que Deus está falando, gente. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, não pensa que você não vai para o inferno, não. Já vai ficar junto com aqueles anjos que estão lá. Ó. Os entregou às cadeias. Ó. Vai lá junto na cadeia com eles. Ó. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aí o juízo vai ser para nós aqui, que obedece a palavra? Para quem segue a Deus, que obedece a palavra dele? Não. O juízo vai ser para quem? Para quem vai ser o juízo? Para pecadores. Morreu em pecado, não se arrependeu, não entregou a vida para Cristo, não ama teu próximo a ti mesmo, já era. Vai para onde? Cadeias infernais, gente. Vai virar brinquedinho de anjo lá. Nossa, imagina lá como que tá, hein? Quanto tempo que esses anjos não estão lá? Que desde o começo da história, mais de 6 mil anos que eles estão lá, queimando lá. E vai queimar você lá também, se você for lá, hein? Gente, a palavra de Deus está falando, não sou eu. Aí tem gente que acha que vai dormir na palavra, né? Acho que vai dormir até vir o juízo, dormir. Nossa, que beleza. O que é dormir, gente? Para com isso. Isso é figura linguística. Vai dormir que é de Deus, né? Vai descansar. Agora, você acha que... você vai dormir no inferno? Tá falando tá falando de falso profeta e do público do falso profeta, hein? Tá falando das igrejas, hein? E do povo, o público que tá dentro.
Eu sei que o assunto é pesado, mas não sou eu que estou querendo falar, gente. Não é minhas palavras, é a palavra de Deus isso. Pastores, Bariri, sistema religioso, acorda. Enquanto é tempo. A palavra de Deus está falando, não sou eu que estou falando. Não sou eu, não é o que eu acho, que eu penso, minha opinião. Deus está mandando falar. Arrependam-se. Mudem seus caminhos. Você, espectador, público, e vocês, atores gospels, pastores, cantores, tudo do sistema religioso, sistema religioso inteiro. Arrependam-se. Enquanto é tempo. Vivemos na era da graça. Por favor, arrependam-se. Entrego mais esse assunto aqui, essa primeira parte, né? Tem mais a segunda aí. Entrego aqui hoje esse maravilhoso assunto. Primeira parte. Público ou discípulo? O que você quer ser? Estou mostrando o que é o público. Olha o que vai acontecer. Perdição. O sistema religioso inteiro vai se perder. Aleluia. Agradeço a todos e uma boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glórias e glórias a Deus.